Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula Jefferson Lobato com o curso completo de Python, baseado aí no nosso livro Curso Intensivo de Python de Eric Metz, lançado pela Novatec. Tá, o livro está na descrição do vídeo, além de sugestões de novas leituras, de novos cursos, etc. Peço também que dê o seu like, que compartilhe, comente, ative o sininho, caso não seja inscrito, se inscreva para a gente poder ganhar mais relevância no YouTube aí, e continuar sendo incentivado a levar mais conteúdo, trazer mais conteúdo aqui para o pessoal, tá? Para vocês. Então, beleza. Nessa aula eu vou falar sobre armazenamento de dados. Apesar de eu ter citado aqui que esse curso está baseado no livro Curso Intensivo de Python, bem, ele está baseado no livro, mas ele não é exatamente tudo que está no livro, tá? Primeiro que não tem como passar tudo que está no livro. Eu vou passar a maior parte do curso coisas que estão no livro. Porém, algumas coisas eu vou extrair de outros lugares. Como, por exemplo, o armazenamento de dados, o livro fala sobre o formato JSON, tá? Que é um formato bacana de se utilizar, simples, muito simples até, mas ele não é tão completo como um banco de dados, né? MySQL, alguma coisa assim. Bem, primeiro eu quero comentar, né? Vou ter que comentar sobre o banco de dados em si, o que é um banco de dados, etc. Veja bem, né, eu cheguei a comentar, né, durante o curso em relação à execução aí de algumas de algum código, de alguns códigos que a gente criou, né, sobre não armazenar, né, que não é o ideal armazenar dados no próprio código. Tá? O código é interessante que você armazene as instruções, né? E aí os dados eles sejam armazenados em um arquivo à parte. Você pode simplesmente trabalhar com um banco de dados, né? Você pode trabalhar com um banco de dados ou um arquivo de texto, alguma coisa do tipo, tá? A questão é, o que é um banco de dados? Né? O banco de dados, ele existe, né, existem tecnologias, né, que foram criadas aí para você armazenar os dados em forma de tabelas, tá? E é a forma mais utilizada aí. E você consegue, tentando falar aqui de uma maneira bem mais corrida, tá? Mas o ideal mesmo é que você pesquise e estude sobre banco de dados, porque é uma coisa completamente à parte, né? E existe uma linguagem específica para consulta que é o SQL, né? Structured Query Language, né? Então você consegue utilizar uma linguagem específica para banco de dados. Tem uma mudancinha, uma diferencinha ou outra ali entre um banco de dados e outro, mas de maneira geral é uma linguagem bem, bem parecida para todos eles, tá? Mas existe aí uma tecnologia que é o banco de dados, que serve para você armazenar dados aí em tabelas e tal. Então quando você, por exemplo, vai fazer um cadastro de usuário e você grava lá o seu nome, seu login, sua senha, esses dados estão armazenados em um banco de dados. Muitas vezes até num servidor separado daquele site onde você está fazendo ali aquele cadastro. O que acontece é que aquele site vai fazer a requisição para aquele servidor daqueles dados especificamente ali, né, relacionados a você, para ele poder conferir seu login, sua senha, etc. Mas aqueles dados não estão armazenados no código, eles estão armazenados em um banco de dados. E o que o código faz nada mais é do que consultar esse banco de dados, beleza? Vamos logo para a aula para a gente não ficar aqui só de falação, né? Gosto muito de falar, me desculpe. Bem, como eu disse no livro, eles tratam sobre o JSON, né? Mas eu não vou falar sobre ele não, vou falar sobre o SQLite. O SQLite ele é um banco de dados realmente, é um banco de dados, só que é um banco de dados para aplicações mais simples. Se você for criar uma aplicação mais robusta, que precise de armazenamento de dados mais robustos, né? Então eu aconselho a pesquisar e aprender sobre como utilizar aí o MySQL, o Postgre, um outro tipo de banco de dados integrado ao Python. É possível também, você vai ter que fazer download aí de bibliotecas externas, mas é possível tranquilamente, tá? O SQLite, o Python já vem com suporte para ele. Então a gente vai importar
essa biblioteca que já é do Python, tá? SQLite 3. Beleza. SQLite 3. E agora, para poder trabalhar com SQLite 3, eu preciso fazer duas coisas. A primeira é criar uma conexão. Então, eu vou criar uma variável chamada conexão, sem acento, sem nada, tá? E SQLite 3, que é o nosso módulo, e a função connect, né? o método connect. Beleza. Dentro desse método connect, eu preciso passar o nome do banco de dados. O que vai acontecer aqui? Se o banco de dados existir, ele vai acessar o banco de dados, ele vai se conectar ao banco de dados que já existe. Se esse banco de dados não existir, ele vai criar um banco de dados novo, tá? Então eu vou chamar aqui de aula, é o que? Aula 444? Vou chamar de aula, aula 44, vou chamar. .db, tá? .db, a extensão é essa aqui, db, banco de dados, tá? Database. Beleza. A outra coisa que eu preciso fazer é criar um cursor, tá? Vou chamar de C, uma variável chamada C. E aí eu vou passar aqui a conexão que eu criei aqui em cima com o método cursor. Tá? O que seria esse cursor? O cursor vai me permitir executar comandos, tá? Executar requisições aí a essa conexão, tá? Através do Python. Então, beleza, eu criei aqui minha conexão e dentro dessa conexão eu criei um cursor. Beleza. E agora a gente vai começar aqui a criar o nosso banco de dados. Então eu vou criar uma função, tá? Criar tabelas. Vamos facilitar aqui as coisas, né? Eu vou só mostrar aqui direto aqui como é, né? Para a gente poder entender. Aí a parte de criar uma função para criar tabela, utilizar esse banco de dados dentro do seu programa e tal, vai da sua criatividade. Tá? Baseado com todas as aulas que a gente já teve até agora, você com certeza vai ser capacitado aí a fazer esse tipo de... Você vai conseguir fazer aí esse tipo de programinha aí de conexão com o banco de dados e tal. Então vamos lá. Eu vou utilizar o meu cursor, tá? Que eu criei ali, com o método execute. Beleza. Dentro desse método execute, dentro do execute, eu vou passar como argumento, né? Deixa eu dar um enter aqui. Eu vou passar como argumento o meu comando em SQL, ou seja, a minha query, né? Eu vou passar aqui a minha query, a minha requisição ao banco de dados, a minha consulta, nós chamamos de consulta, na verdade, né? Então a primeira coisa que eu faço no banco de dados é criar uma tabela, porque é onde vai ficar armazenado aí os dados que eu quero, tá? Então eu vou criar aqui uma tabela. E aí essa linguagem não é específica do Python, é uma linguagem do banco de dados. Por isso que eu falo que nesse caso aqui é interessante que você faça uma pesquisa, um estudo à parte aí para aprender sobre o banco de dados, tá? Então create table, ou seja, criar tabela. Aí if not exists, isso aqui significa o quê? Caso não exista, né? Se não existir, né? Ou seja, ele vai criar a tabela se não existir a tabela, né? Porque senão ele vai dar erro toda vez que eu tentar criar. Se essa tabela já existir, ele vai dar erro. Então, para não ficar toda hora tentando criar e ficar dando erro, né? Ele vai simplesmente verificar se essa tabela existe ou não. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, curso, tabela curso. Não, usuário, né? Usuário. Beleza. Vou criar uma tabela simples. Não vou falar sobre cada detalhe aqui dessa tabela. Como eu falei, o curso não é de banco de dados. E isso aqui é uma linguagem de banco de dados, tá? Então é interessante que você estude a parte.
Então vou criar uma tabela, vou colocar algumas informações nela aqui. Vou colocar um ID do tipo inteiro. E vou colocar um nome do tipo text. Aqui ele vai criar a minha tabela, beleza? Vai criar meu banco de dados e vai criar minha tabela. Uma outra coisa importante também, ó, deixa eu executar aqui para a gente verificar se ele realmente vai criar alguma coisa. Então eu vou executar, armazenando dados. Pronto, aqui não aparece nada, obviamente, porque eu não mandei printar nada na tela. E apareceu aqui um arquivinho, aula44.db. Esse arquivo ele pode ser acessado pelo seu banco de dados. Aí, caso você tenha, por exemplo, um gerenciador de banco de dados na sua máquina instalado para você de SQLite 3, né, para você poder acessar aí o arquivinho, você consegue ver o que está sendo colocado lá dentro, tá? E agora vamos inserir aí alguns dados nesse banco de dados, tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui o C execute novamente, né, para poder executar ali os comandos. E aí eu vou utilizar aqui o seguinte comando, né? Eu vou passar o seguinte comando: insert into. E aí eu coloco o nome da tabela, ou seja, insira na usuário os seguintes valores, né? Values. E aí eu tenho que passar exatamente na mesma ordem que está lá, tá? Então eu vou colocar aqui o 1 e o meu nome aqui, Jefferson, por exemplo. No caso aqui, como é uma string, eu tenho que botar entre aspas. Beleza. Vou passar outra coisa aqui, vamos lá. Mais alguma coisa. Insert into, o mesmo esquema. Usuário, values, 2 e Rodrigo. Eita. Beleza. Passar mais um. Lobato. Beleza. Eu preciso executar um comando chamado commit. Tá? Esse commit é que vai fazer realmente com que eu grave esses dados dentro do meu banco de dados. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e executar um commit na conexão. Tá? Então commit, executei. Vou apagar isso aqui. E vamos agora fazer a leitura desses dados. Tá? Eu vou passar aqui para dentro de uma variável chamada requisição, sem acento, sem nada, tá? Vou passar aqui a string, né, que a gente vai utilizar como comando, né, lá como consulta, né, no nosso SQLite. Select, ou seja, ele vai selecionar tudo, então asterisco, select asterisco, from, tudo de. E aí eu vou colocar o nome da tabela, né, usuário. A tabela usuário, que eu criei lá no meu banco de dados, tá? Tudo de usuário, where, ou seja, onde. Aí eu coloco aqui nome, já que eu utilizei eu só coloquei dois dados lá, né, um ID e um nome, então eu quero pesquisar por nome, tá? Onde o nome seja igual, e aí eu posso simplesmente, eu poderia botar direto aqui o nome que eu quero, mas eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, uma interrogação, tá? Para deixar mais dinâmico, para eu poder utilizar isso aqui, para eu poder consultar aqui o nome que eu quiser e sempre inserir nomes diferentes aqui, tá?
Então vamos lá, como que eu posso fazer isso? Eu vou vir aqui, vou colocar um for, tá? Para a gente fazer uma leitura aqui desses dados, tá? For, lembrando que eu poderia jogar o nome que eu quero direto aqui, tá? Mas para deixar a dinâmica aí, eu vou fazer dessa forma. Poderia colocar um input, perguntar para o usuário qual o nome e tal, para poder jogar para dentro de uma variável, etc, né? Mas eu vou fazer dessa forma aqui. Então, for para cada linha, né? Vou chamar de linha mesmo, in. E aí eu coloco o comando, né? Ponto execute requisição. Então, requisição aqui, beleza? Vírgula. E aqui eu vou colocar entre parênteses a string aqui que eu quero consultar, tá? Então vou botar aqui Jefferson. E aí eu coloco uma vírgula depois aqui da minha string, tá? Isso aqui significa que eu não tenho mais nada após esse Jefferson aqui para consultar. Ele vai consultar somente isso aqui, tá? Beleza. Dois pontos, print linha. E vamos verificar. Tá aí, ele trouxe a ID 1 e trouxe Jefferson. Posso mudar aqui também, ó. Rodrigo. Se eu executar, ele trouxe ID 2 e trouxe Rodrigo. Posso trocar aqui por Lobato. Ele trouxe 3 e trouxe Lobato. E se eu colocar um outro nome qualquer aqui, que não esteja no meu banco de dados? Ele não trouxe nada porque o banco de dados não tem aquele nome ali. Beleza? Bem simples, tá? Bem tranquilo de entender. Volto a dizer que aqui é muito importante que você estude sobre o banco de dados, que você aprenda sobre o banco de dados separadamente ao que a gente está aprendendo aqui do curso de Python e tal, porque isso aqui é uma linguagem específica de banco de dados, tá? Isso aqui não tem nada a ver com... não é o Python, tá? Não é uma linguagem de programação. Você vai ver essa mesma linguagem aqui em qualquer outra linguagem que você precisar consultar um banco de dados, você vai se deparar com esse tipo de linguagem aqui, tá? Que é o nosso SQL, Structured Query Language, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu fugi um pouco do livro e agora eu vou fugir mais ainda, tá? Nas próximas aulas, porque essa situação aqui de armazenamento de dados, o livro trata com JSON, tá? Que é simples de se fazer, mas não é um banco de dados que você possa utilizar. Não é um banco de dados, né? Então assim, você consegue armazenar alguns dados e tal, mas não dessa forma aqui. E então eu estou trazendo isso aqui para poder te incentivar a estudar banco de dados. Caso você queira, lembrando que o SQLite, né, é interessante você utilizar caso a sua aplicação seja uma aplicação simples que não precise armazenar dados muito robustos. Se você precisar de um armazenamento de dados mais robusto, te aconselho a pesquisar, a integrar com PostgreSQL ou então com MySQL e por aí vai, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.